Então, nós iremos agora trabalhar os diferentes elementos e diferentes paisagens. Então, o que é paisagem? Então, ali na página 8 de Geografia, vai estar explicando bem direitinho. Paisagem é o conjunto de elementos naturais e culturais que podemos ver e perceber ao nosso redor. Ela é formada por sons, cheiros e movimentos. Por exemplo, os 5 sentidos, que é o olfato, o tato, o paladar, a visão e a audição. Esses 5 sentidos nos ajudam a conhecer melhor os espaços que nos rodeiam. Então, lá na paisagem, por exemplo, se eu escuto o som da água caindo lá na cachoeira, escutei o sonzinho da água caindo. Se eu escutei o som, o meu sentido que eu vou estar usando é a audição. Se eu posso ir lá tocar na água, então eu vou estar usando o tato. Se eu posso tirar uma flor e cheirar, eu vou estar usando o olfato. Se tem um pezinho de maçã ou de laranja, eu posso experimentar. Vou estar usando o paladar. Se eu posso estar sentindo o sabor de uma melancia, eu vou estar usando o paladar. Se eu estou vendo aquela paisagem linda, as flores, a água caindo, eu estou usando a visão. Então, através dos nossos sentidos, nós também podemos ver as paisagens. Então, a paisagem, ela é o conjunto tanto dos elementos naturais, que são aqueles que são primitivos mesmo da natureza, como o ar, os rios, os mares, as florestas, a fauna, o solo, as formas variadas do relevo. Então, tudo isso é paisagem natural. As paisagens culturais são aquelas que nós, seres humanos, podemos transformar. Por exemplo, uma praça, a construção de casas, edifícios, indústrias, pontes, ruas, plantações. Eu tenho, por exemplo, uma plantação de rosa. Então, isso é uma paisagem cultural, porque fui eu que plantei. Eu tenho uma plantação de girassóis. Fui eu que plantei. Então, é uma paisagem cultural. Eu tenho uma plantação de trigo. Fui eu que plantei. Então, é uma paisagem cultural. Ele não nasceu sozinho pela natureza. Ele não veio ali e se criou sozinho. Foi alguém que foi lá e plantou. Então, todo elemento produzido pela pessoa é elementos culturais. Todo elemento que vem direto, que é primitivo, que está lá na natureza, como o ar, os rios, os mares, as florestas, os animais, o solo, o relevo, são elementos naturais. Nesta paisagem, que é os elementos naturais criados pela natureza, eu quero que vocês me digam apenas aqueles que fazem parte da paisagem natural. Então, vamos relembrar que mesmo que são os elementos naturais, são aqueles primitivos da natureza, como o ar, rios, mares, florestas, fauna, solo, formas variadas do relevo. Então, nessa atividade, vocês vão marcar apenas os elementos naturais, aqueles que são criados pela natureza.
Então, relembrando o que é paisagem. Então, paisagem é tudo o que podemos ver, perceber no espaço. É formada por elementos criados pela natureza. Então, o que são os elementos criados pela natureza? A água, o ar, os rios, os mares, as florestas, a fauna, o solo, as formas variadas do relevo. E por elementos criados pelo ser humano, que são o carro, as casas, as pontes, as plantações, por exemplo, de trigo, de flores, de rosas, as indústrias. Então, tudo aquilo também que é criado pelo ser humano também é uma paisagem. Então, nós vamos observar essa imagem e vamos ver lá quais são as cores que nós vemos na imagem, as texturas, os sons. Então, como é uma imagem, vai ser difícil a gente ouvir, né? Mas se nós estivéssemos nesse local, a gente poderia ouvir o quê? Os sons dos pássaros, né? O som do vento. Nós poderíamos sentir os cheiros das flores, as sensações de temperatura. Quem sabe estaria um dia quente ou frio. Se a imagem estiver com sol, estaria uma temperatura quente. Se a imagem estiver nublada, estaria um dia frio. O movimento de pessoas, ali na imagem dá para ver que a menina está correndo com umas bexigas no braço, veículos. Então, tudo isso faz parte da paisagem que nós observamos, pois também podemos percebê-los com os nossos sentidos, que são os 5: o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão.